Olá, vamos dar início a uma videoaula sobre Tuning. Eu sou o Willer Bandeira, é importante ressaltar cursando na área de análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara. Cá entre nós, se existisse durante uma esta fórmula videoaula, mágica, nós iremos abordar ela seria sobre os padrão, conceitos de Tuning, ela seria onde default iremos falar para sobre configurações de BD. definição de Tuning, Como não desempenho de uma existe, base de dados, tenham em e mente, como iniciar um Tuning. para encontrar a solução de alguma coisa, como é fazer necessário um analisar o problema antes. onde a gente Não irá adianta nada falar você sobre as atividades criar de o um diagnóstico antes de compreender o problema. Parte 1. Entenda antes, Conceitos. para após O que é isso o você Tuning? prosseguir com a sua solução. No sentido literal, Tuning significa Tamo junto. otimização, É nóis. certo? Melhorar o desempenho. Tuning é um conceito que serve para auxiliar o profissional de TI nas tomadas de decisões, que irão impactar diretamente no desempenho da aplicação, sendo muito mais utilizada na área de banco de dados. Ok? O Tuning teve seu enfoque ampliado conforme os sistemas corporativos, como ERP, CRM, SIG, entre outros, foram evoluindo, pois os mesmos tornaram-se mais complexos, aumentaram o tamanho e também a importância dos dados que continham neles, sendo assim mais necessário um cuidado maior na hora de trabalhar com os mesmos. O objetivo do Tuning é reduzir o tempo de resposta e ou o fluxo de dados para determinada operação, mas não pode reduzir a eficácia da mesma. O banco de dados, o Tuning, ele visa melhorar o desempenho de uma aplicação. O desempenho da aplicação é diretamente proporcional ao desempenho da base de dados. Tal desempenho, ele é o reflexo, ele é o resultado da interação de todos os componentes que envolvem a base de dados. Desde o hardware utilizado para hospedar o sistema gerenciador de banco de dados, até os comandos que serão executados dentro desse sistema. Pois é o conjunto de tudo que vai definir o desempenho das coisas. Os impactos positivos gerados devido a um bom desempenho da base de dados é o melhor aproveitamento do recurso, uma satisfação maior do usuário, que é um dos principais objetivos. A satisfação do usuário ela é devido a um tempo de resposta menor, que também é diretamente proporcional à diminuição de gargalos, e também um melhor suporte para expansão, pois um sistema com desempenho bacana, você pode estar colocando mais usuários para estar mexendo no mesmo, que não terá um grande impacto, certo? Mesmo assim, tem alguns problemas comumente enfrentados na parte do banco de dados com relação ao desempenho. 3 desses problemas mais comuns são o gargalo de CPU, que é quando a CPU, no qual o sistema gerenciador de banco de dados está rodando, seja mais fraca, no qual ele não consegue trabalhar de forma bacana, entendeu? Fica precisando demais. Ela trabalha muito e não consegue resolver o problema. Também tem um problema com SQL, que é muito comum, que é quando não há os SQLs necessários para estar rodando determinada operação. Ou também pode ocorrer de que os SQLs que existem não funcionam de forma bacana. Eles acabam sendo inviáveis por exigir uma quantidade de recursos desnecessária e acabar atrasando a operação. Outra coisa muito comum são os I/Os ruins, que é quando os dispositivos de entrada e saída acabam tendo alguns ruídos, dificultando ou até prejudicando
o dado, diferenciando o dado, tornando ele impossível de se entender ou até gerando um compreendimento errado do mesmo. Ok? Mas isso tudo pode estar sendo resolvido utilizando o tuning. Então, para você conseguir iniciar o tuning, é bacana você ter em mente que, como é dito em alguns artigos, que o profissional de tuning ele trabalha da mesma forma que um médico. Ele vai receber um diagnóstico. Ele vai receber um paciente com alguma enfermidade, através de análises, ele vai conseguir compreender qual o problema que este paciente tem. Através deste problema, ele vai estar diagnosticando. Através desse diagnóstico, ele vai estar remediando o paciente. E após essa remediação, ele vai estar vendo se o paciente está melhor. Ok? Com o tuning é a mesma coisa. Você primeiro vai identificar o problema, aonde que está ocorrendo o gargalo, ou qual o comando que não está rodando de forma bacana. Após identificar isso, você vai olhar o diagnóstico, você vai criar um diagnóstico, no qual vai falar que você pode trocar este dispositivo que está gerando gargalo, ou alterar o código que vai estar tornando ele mais rápido, ou criar um código diferente. Mas após isso, a parte crucial é você testar o desempenho. Porque se você fez uma mudança só porque você acha que vai mudar, não quer dizer, vai mudar para melhor, não quer dizer que ela vai mudar para melhor. Você tem que estar validando isso, pois pode ocorrer de você mudar uma coisa que teoricamente vai ficar melhor, mas não ficar melhor, piorar as coisas, entendeu? O tuning é uma coisa exata. Se não melhorou, não deve ser feito. Você tem que retornar à posição que estava melhor, entendeu? É importante ressaltar que não existe fórmula mágica. Cá entre nós, se existisse uma fórmula mágica, ela seria padrão, ela seria default para configurações de BDs. Como não existe, tenham em mente. Para encontrar a solução de alguma coisa, é necessário analisar o problema antes. Não adianta nada você criar o diagnóstico antes de compreender o problema. Entenda antes, para após isso você prosseguir com a sua solução. Ok? Tamo junto. É nóis. Olá, eu me chamo Gabriel e vamos dar continuidade à segunda parte da videoaula. Então iremos falar de atividades de tuning, que se divide em 3 partes: o planejamento de performance, diagnóstico do BD e SQL Tuning. Então, no planejamento de performance, a gente deve considerar os seguintes itens, que é o hardware, o software, o sistema operacional e a infraestrutura da rede em que o BD está instalado. Então, primeiro, no quesito hardware, está aqui o gráfico da comparação entre o RAID 5 e RAID 10, que são formas de armazenar em disco as informações. Então, utilizando como parâmetro 70% de leitura, 30% de escrita e uma carga de 4 GB de dados, a gente pode obter o resultado de que o RAID 10 tem um tempo de resposta menor que o RAID 5. Agora, no upgrade do hardware. Primeiro, o servidor ele estava instalado em uma máquina com um processador single core de 2 CPU, 64 bits de 3.8 GHz e 6 GB de memória RAM DDR2 de 400 MHz. Depois foi instalada uma máquina nova com 2 CPU quad-core de 64 bits de 2.13 GHz e 16 GB de RAM DDR3 de 800 MHz. Então, o ganho médio de tempo de execução de instruções SQL nesse upgrade foi de 233%.
Ou seja, o servidor SQL de banco de dados ele está 2,3 vezes mais rápido. Então vamos ao diagnóstico do BD. 3 formas eficientes de ter um diagnóstico do problema apresentado é visões de performance dinâmica, Weight Events e SQL Trace. O que são as visões de performance dinâmica? Essas visões são tabelas que são geradas do banco de dados para a memória RAM sobre as entradas e saídas de dados feitas pelo sistema operacional a partir do banco de dados. Então, por isso que elas se chamam performance dinâmica. A partir dessas visões, você pode obter a performance do banco de dados naquela instância em que ele está utilizado. Então, como essas visões são executadas a partir da memória RAM, você só pode obter essas tabelas quando o banco de dados estiver aberto. Os Weight Events são as informações de entrada e saída do sistema operacional. Então, com isso, você pode ver lá as informações que está tendo na entrada e saída. E o SQL Trace, que é uma forma de debugar as instruções do SQL e ver de como o código está sendo executado. Com isso, vendo como o código está executado de linha por linha, dá para obter qual parte do código está apresentando erros. Tá, aqui a gente pode ver uma tabela do debug de instruções do SQL Trace. E aqui o código está sendo executado linha por linha. Então, com isso, o DBA pode ver aonde está tendo um erro ou então o que ele pode otimizar nesse código. Então, por último, os SQL Tuning. O que é SQL Tuning? São formas de melhorar o código SQL para que o banco de dados tenha um desempenho melhor. Então, aqui vai algumas dicas. Apenas informações necessárias. O que é isso? Isso quer dizer que nos códigos do banco de dados, o usuário ele deve apenas requisitar as informações necessárias que ele está precisando naquele momento. Por quê? Se ele requisita as informações que ele não precisa, ele vai acabar gargalando um pouco mais a entrada e saída de informações, e o que pode atrasar outras execuções que estão acontecendo. Otimização prioritária de códigos mais utilizados. Então, vários códigos são utilizados num sistema. Para a boa execução do sistema, esses códigos eles têm que ser otimizados. Porque código mal otimizado são executados de forma, vamos dizer, que o processador gasta mais tempo do que um código mais otimizado. Então, de todos os códigos, o DBA ele deve pegar todos os códigos que são mais utilizados e otimizá-los em prioridade em relação aos que são pouco utilizados. Regras de negócio no código-fonte. Algumas aplicações elas necessitam de regras de negócio. Então é muito mais interessante você filtrar essas regras no código-fonte da aplicação do que nas instruções SQL. Porque aí já são instruções que o servidor vai ter que executar e que são desnecessárias, já que a própria aplicação pode executar no lugar do servidor. Comandos que produzem sorte.
Então, o DBA deve ficar atento nesses comandos. Por quê? Porque os comandos que produzem sorte, eles geram um tempo de execução muito maior do sistema. Porque o sistema ele tem que pegar todas as tabelas que foram geradas e organizá-las depois de serem buscadas. Então, não que não pode usar os comandos que produzem sorte. Eles somente devem ser evitados. Modelagem do BD. Então, todo mundo sabe, né? Um BD mal modelado vai gerar, de certa forma, incerteza nas informações e o que pode acarretar em mais processamento. Códigos SQL bem elaborados. Do mesmo jeito, código mal elaborado, ele pode gerar uma certa lerdeza. Buffer de memória. Então, os códigos mais utilizados em um servidor, eles devem ser prioritários e devem ser armazenados na memória RAM do servidor. Porque ao serem armazenados no disco, isso vai gerar um tempo maior para serem retirados de lá. O backup. As formas de backup do banco de dados, eles devem ser rápidas. Como assim? Geralmente, o backup ele é armazenado em outro disco. Então, deve-se utilizar uma alta taxa de transferência, seja da rede quanto do próprio disco em si. E outra coisa, por último, o uso da fonte. Os códigos eles devem sempre serem escritos de maneira igual. Se começou com caixa alta, deve ser terminado com caixa alta. Por quê? O banco de dados, quando pega um código que está escrito de algumas letras maiúsculas e outras minúsculas, ele tem que dar um parse nessas letras que estão diferentes para igualar as outras letras para depois assim serem executadas. Então, se todas as letras forem escritas apenas de um modo, maiúsculo ou minúsculo, isso vai acarretar em mais fluidez no banco. Então, isso é tudo.